Bom dia, boa tarde ou boa noite. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar aqui com uma representação gráfica que segue sendo uma representação gráfica de barras, tá ok? Aqui nós vamos ter uma situação de 4 grupos experimentais, contudo, uma situação onde nós temos 2 variáveis independentes, tá? Ou seja, uma variável vai ser uma composição corporal, por exemplo, obesidade, tá joia? E uma segunda variável vai ser um determinado tratamento, tá ok? Onde a gente quer saber se, por exemplo, esse tratamento aí ele pode repercutir sobre um parâmetro, nesse exemplo aqui, peso corporal, tá? Então, veja, nós temos aqui 10 amostragens, ou seja, 10 espécies ou indivíduos, e aí nós temos aqui o grupo controle mais o tratamento, o grupo obeso mais o tratamento. E aí vamos ver como é que nós, então, conseguimos transformar essa planilha aqui neste gráfico que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Então, lá no Prisma, a gente vai trabalhar aqui, poderia trabalhar com o formato de colunas, mas eu sugiro aqui, neste caso, que você explore a configuração de grupos, né? Então, gráfico grupado. Por quê? Porque aí você vai poder separar uma variável em detrimento de outra. Inclusive, é uma forma interessante para você explorar a análise estatística depois, tá? Nós vamos importar os dados, só que eu quero trazer aqui um N de 10, ó. Tudo bem? Então, vamos pedir para criar aqui. Então, formato grupado para um N de 10. Então, se vocês olharem aqui, ó, grupo A, grupo B, e aí a gente vai ter as linhas. A gente vai trabalhar com uma matriz aqui. Então, eu vou clicar aqui no grupo A, vou dar um duplo clique para ele abrir isso aqui para nós, ó, e vou digitar controle, tá? A sigla CTR. Se eu der um Enter aqui e for para a linha B e digitar OB, ele vai preencher para nós automaticamente o grupo A e o grupo B. Então, o grupo B aqui ele ficou preenchido, ó, o B, tá? Muito bem. A gente agora pode aqui na linha considerar quem é tratado e quem não. Então, eu posso chamar aqui de veículo ou placebo, tá? São sinônimos. Vou chamar de veículo aqui. E aqui a gente pode chamar de tratado. Tá bom? E aí a gente vai transpor os dados do Excel agora para a planilha lá do Prisma. Então, você seleciona individualmente, grupo controle, Ctrl C. Eu vou lá agora no Prisma, pessoal, clico nessa célula A1, ou seja, é o grupo que ele vai ser o nosso controle, que recebeu o tratamento com o veículo, e a gente vai fazer uma transposição interessante aqui. Você vai usar as teclas Ctrl Shift T. Ao fazer isso, a gente faz uma colagem por transposição transversa, né? Ele sai do formato de coluna aqui, ó, para o formato de linha. Isso é muito importante. E assim vai, ó, grupo controle tratado, Ctrl C, eu vou buscar aqui, ó, controle tratado. Aí eu vou aplicar um Ctrl Shift T. E assim por diante. Vamos para o próximo, grupo obeso, Ctrl C, Ctrl Shift T, se certifica de que tem 10 grupos aqui, né? No caso 10 indivíduos, perdão. Retornamos, grupo obeso mais o tratamento, vou aqui em B2, Ctrl Shift T. Pronto, nós temos aqui a nossa transposição dos dados, ok? Certo, eu vou dar um nome aqui para essa planilha, chamar de peso corpóreo. E aí, dentro dessa planilha, a gente consegue fazer um tipo de análise simples, que é essa estatística de linha, e basicamente você clicando em OK, ele vai dizer para nós quais são as relações que nós estamos buscando. Podem ver que ele separa por grupo: verde seria o grupo controle, azul o grupo controle mais veículo, laranja o grupo obeso, vermelho o obeso mais tratamento. Basicamente você dá OK, e aqui ele dá a chance de trazer para nós dados, por exemplo, de média, desvio padrão e o N experimental. Tá? É um pouquinho diferente daquela análise descritiva que a gente tem quando se explora gráficos construídos por coluna. Se você quiser aqueles dados equivalentes a mínimo, máximo, mediana, média, coeficiente de variação, você pode simplesmente pegar esses dados aqui e também explorá-los aqui no Prisma, montando um gráfico no formato de colunas, tá? E aí você teria esses dados à parte. Eu posso até fazer essa representação para vocês aqui. Se a gente pedir, por exemplo, uma nova tabela, ele vai pedir para nós que tipo de tabela a gente quer. Eu vou dizer que eu quero aqui em coluna. E aí você pode ter essa tabela simplesmente
para ter essas descrições estatísticas aqui. Elas vão ser mais detalhadas. Então, você vem aqui, ó, você consegue aquela análise descritiva equivalente ao que a gente já tem discutido em vídeos anteriores. Então, você consegue ter os dados no mínimo, percentil 25, mediana, o máximo, o range, a média, desvio, o erro, coeficiente de variação e assim por diante. Você pode até renomear isso aqui como dados descritivos, para você não se perder, tá? Mas voltamos aqui para peso corpóreo. O que a gente quer aqui agora? A gente quer construir um gráfico, e aí ele já dá para nós aqui, ó, em gráfico, uma sugestão. Então, vamos ver como é que ele plota isso para a gente. E lembrando que a nossa ideia é chegar nessa configuração aqui, ó, do jeitinho que está aqui. Então, no formato que ele coloca para nós aqui, ele já está trazendo os dados individuais, tá? Ele pode, normalmente, vir nesse formato aqui também, boxplot, pode ser violino. Existem sugestões que a gente vai explorar em vídeos posteriores. Tem gente que gosta assim, né? A maioria dos trabalhos vem nesse formato aqui, onde você não consegue ver os valores individuais. E eu, particularmente, recomendo que a gente fique sempre com os valores individuais, mais a demonstração da barra, tudo bem? E olha que interessante, presta atenção aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, ele está separando para nós, por exemplo, o grupo controle e grupo obeso, ambos veículos. Grupo controle, grupo obeso, que foram tratados. Você pode mudar essa relação, ó. Fala assim, eu quero que fique os obesos do lado direito e os controles do lado esquerdo. E aí o que vai definir um ou outro é ter recebido tratamento ou não. Eu vou manter nessa configuração aqui, pessoal. Podemos deletar essa informação, podemos deletar essa aqui. Aqui nós vemos com peso corpóreo, em gramas. Podemos aumentar essa fonte aqui. Tá tudo certinho. Bom, se vocês estão acompanhando os meus vídeos aqui, já sabem que a gente pode fazer algumas implementações aqui. Uma delas é começar com a espessura dessa barra, onde a gente vai trabalhar com uma espessura um pouquinho mais delgada. Isso é importante, porque fica um gráfico mais leve. Você vem aqui, ó, Change All Datasets. Já muda para todos de uma vez só. Você dá um aplicar aqui e acompanha. Opa, mudou. Já vamos mudar aqui também a circunferência. Vamos colocar um meio aqui. Aplicou. Opa, ficou bem melhor também. Eu quero colocar aqui um gradeamento de fundo, para dar uma conotação aqui de magnitude. Isso é importante, pessoal, porque a gente consegue pegar os valores aqui, ó, de gráficos que estão, né, de barras que estão mais à direita e ter uma noção de como que elas estão alinhadas à escala. A gente vem aqui em Frame and Origin, escolhe aqui o Measure Grid, Y, vamos trabalhar com um tracejado, espessura meio, a cor mais suave, um cinzinha, a aplicar, já aparece a barra de fundo para nós, tá? Bom, a gente vai tirar essa sobreposição da linha daqui a pouquinho quando a gente colocar uma cor para esses grupos. Então, se você der um duplo clique aqui na barra, pode ser qualquer barra, você pode escolher as cores agora. Então, neste caso, como nós estamos grupados, você só pode dar uma cor para o controle, a gente vai dar o branco aqui, só para se certificar. E no grupo experimental, você pode trabalhar com a cor que você quiser. Eu vou ficar com esse laranjinha aqui, ó, para aplicar, tá? Não gostei, ficou um tom muito forte. Brincar à vontade aqui com a paleta de cores. Então, aqui a gente tem quem é laranja? São os animais obesos. Mas dos obesos, quais foram tratados? Aí a gente tem a legenda aqui embaixo nos informando isso. Então, esse aqui é um obeso que recebeu apenas a solução veículo. Poderia ser uma solução salina, por exemplo. E aqui o grupo tratado, que recebeu uma determinada medicação. Idem aqui, contudo, os dois grupos aqui, brancos, são os grupos que representam o grupo controle. Ok, pessoal? Bom, a gente vê pela cor aqui, tá? A gente pode trazer uma representação estatística para eles aqui agora. Lembrando que eu não estou explorando a representação estatística aqui nesses vídeos, isso vai ficar para um outro momento. E o que é interessante a gente aproveitar aqui é se dar conta de que nós temos um efeito do tratamento, nessa situação hipotética, somente presente no grupo obeso. Ou seja, como se fosse um fármaco, né, um composto, que ele não exercesse efeito nenhum num animal saudável.
mas apenas naquele obeso, tá? Essa espessura da linha que a gente pode diminuir, tá? Podemos colocar 1 aqui, é só clicar com o botão direito sobre a linha, escolher essa opção aqui, ó, espessura da linha 1. Então aqui nós temos o nosso gráfico final. Pessoal, e tem uma informação também importante aqui, caso você queira fazer o destaque de quem é o grupo obeso versus o grupo controle por uma representação simbólica, você pode dar um duplo clique aqui sobre a palavra OB. Então você poderia ter clicado aqui sobre o gráfico de barras mesmo, tá? Sobre a barra laranja. Lembrando que aqui a gente consegue passear entre o controle, né, e o obeso. E lembra que aqui, ó, você pode escolher outra representação. Vamos escolher aqui, por exemplo, quadrados, tá? Se certifique de deixar na cor branca, dar um aplicar. Se você achar que ficou muito carregado e quiser eventualmente ir para um triângulo, por exemplo, aí você fica explorando, né? Qual é o formato que de repente mais lhe agrada. Perceba que pelas cores e pela simbologia a gente consegue definir aqui quem é grupo controle versus grupo obeso, né? Então, os obesos, tanto eles têm um destaque aqui na coloração, no caso laranja, se você estiver imprimindo isso em tom monocromático, vai aparecer um preenchimento mais forte aqui. E se a pessoa prestar atenção aqui na legenda, ela também vai entender que pelo triângulo, quem tem triângulo aqui são os animais obesos. E, claro, o tratamento ele fica evidenciado aqui pela expressão no eixo X. E lembrando que se você quiser transportar este gráfico aqui na forma de fio, você basta clicar aqui neste ícone, escolha aqui, por exemplo, o TIFF, traga para 600 dpi, que é o mínimo exigido aí em publicações, ou se quiser ainda até 1200 dpi, clique em OK, salva na sua pasta destino, ou também clica aqui nesse ícone e ele transfere isso para o seu PowerPoint e você fica com o objeto manipulável lá no PowerPoint. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do material.